Oi, oi! Aqui é a Juliana Zamar, do blog Sonho de Home Office. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre mindset, sobre a nossa maneira de pensar e como isso pode atrapalhar a nossa vida. Muita gente reclama que não ganha dinheiro, que não tem dinheiro. Quando escuta falar de 50 mil, de 100 mil reais, acha isso surreal. Realmente são números altos. Se eu pensasse neles alguns anos atrás, eu também acharia surreal. Mas o que significa surreal? Surreal é além da realidade, tá? Mas não além da realidade de qualquer pessoa. Além da minha realidade, há uns anos atrás, além da sua realidade, talvez hoje, tá? Neste momento. Você trabalha fim de semana, feriado, o mês todo, às vezes à noite, para chegar no fim do mês, somar tudo e ver que mal está conseguindo pagar as contas, né? E você ainda está feliz, porque nesse mês você conseguiu ganhar tudo isso. E mês passado você não conseguiu nem chegar a pagar as suas contas. Então você ainda está feliz. E aí você escuta alguém te falar que você pode ganhar 100 mil, 200 mil reais em um ano, um pouco mais, trabalhando 2 ou 3 horas por dia e online. Mas como assim? Eu passo o mês inteiro me matando de trabalhar, com a ajuda da minha família, somando tudo no final do mês para mal e mal pagar as minhas contas, e de repente eu escuto alguém falar que online, na minha casa, com ferramentas gratuitas, eu vou conseguir ganhar 100, 200 mil reais vendendo produtos que nem são meus. De fato, para muita gente isso não faz sentido. E é sobre isso que eu quero te falar hoje, tá? Eu quero que você entenda a palavra de surreal. Qual é o significado da palavra surreal? O que para mim era surreal ontem, para você pode ser surreal hoje, não é surreal para alguém que tem um negócio, que ainda você não sabe muito bem como funciona, mas que você já ouviu falar, você não entende muito, mas você está buscando, né? Você está tentando descobrir como é que isso acontece. A primeira coisa é que você tem que pensar é que você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa mudar a tua realidade. Mas você não vai conseguir mudar a tua realidade física, tá? Você não vai conseguir romper com essa realidade de um dia para o outro. Porque você ainda não está em outra realidade. Só que existe um caminho para isso. Você precisa pensar como alguém que já está nessa outra realidade. Resumindo, você precisa mudar o teu mindset. Aí você pensa, será que é a minha realidade que está errada? Será que eu que estou vivendo num mundo de centavos enquanto tem gente vivendo num mundo de milhares de reais? Essa é a primeira coisa a entender. Não existe, na verdade, não existe caro ou barato. Existe uma realidade percebida. Quando você fala que está caro, é porque você não viu o valor em um determinado produto. Por exemplo, uma joia que custa 200 mil reais. Você vai olhar aquela joia e falar, meu Deus, isso aí custa uma fortuna. 200 mil reais numa joia? Tá legal, mas eu nem uso joia. Aqui onde eu moro nem posso usar joia. Aqui é perigoso, não vou usar, não preciso disso. Já uma milionária que tem 50 milhões na conta, ela olha e pensa, nossa, eu vou comprar essa joia para mim. Para ela, 200 mil reais não é muito dinheiro. Ela vê a beleza e o valor da joia. O preço para ela não é uma objeção. Para ela, aquela joia virou uma prioridade naquele momento. Já para você, não é prioridade. Sua prioridade é terminar de pagar o financiamento da sua casa, é comprar o seu carro, é fazer aquela viagem dos sonhos para a Europa, que são coisas que para ela não é prioridade, porque ela já fez tudo isso. Então, dependendo da situação que você está, dependendo de como está a sua vida, a sua realidade, um determinado produto pode custar barato ou caro, independente do preço. Quer dizer, tudo depende da prioridade que você tem naquele momento e do seu mindset. Então, você precisa mudar o seu mindset. Nesse momento, você não pode mudar a sua realidade física, mas você pode mudar a sua realidade mental. Você tem que começar a pensar como quem está numa outra realidade, que é naquela realidade que você deseja estar daqui a algum tempo, né? Naquela realidade que você sonha estar. Vou dar 2 exemplos de mindsets. O primeiro é um milionário que tem 30 milhões na conta, mora numa mansão, tem casa na praia, tem iate, tem helicóptero. Na verdade, ele nem sabe direito o que ele tem. 30 mil reais para ele não é nada, ele pode gastar isso numa noitada, ele nem pensa para gastar 30 mil reais. Esse é um tipo de mindset. Outro tipo de mindset é o daquela pessoa normal que considera 30 mil reais muito dinheiro, tá?
Ela não é milionária, ela tem que batalhar, ela tem que trabalhar, ela tem que se matar de trabalhar. Ela sabe o quanto vale o seu suor, o seu dinheiro, e para ela 30 mil reais é muito dinheiro. Aí tem uma terceira pessoa. Ela foi milionária por 20 anos, nasceu com dinheiro, trabalhou bastante, mas sempre com valores altos, com números altos. E ela se tornou aquela pessoa de 30 milhões de reais na conta. Só que veio a crise, tá? Essa pessoa que tinha tudo do bom e do melhor, ela perdeu tudo, tá? Arranjou um emprego, se acostumou com essa vidinha, tá ganhando os seus 5 mil reais por mês, tal. Para essa pessoa que viveu por 20 anos, tendo tudo do bom e do melhor, com milhões na conta, você acha que essa pessoa tem a mesma percepção do valor de 30 mil reais do que a outra pessoa comum, que também ganha esses 5 mil reais por mês, mas que nunca teve milhões na conta? Ela vive com esses 5 mil desde sempre. Ela nunca foi milionária. Então, o valor percebido de 30 mil reais para essas três pessoas é diferente, tá? Não é o preço, é o valor percebido. O quanto uma determinada pessoa percebe o valor de 30 mil. Vou dar mais um exemplo, tá? 500 reais para você pode ser pouco. Você gasta 500 reais no fim do mês só em cafezinho, tá? Mas esses mesmos 500 reais para uma pessoa que ganha 700 reais trabalhando um mês inteiro é muito dinheiro. Então, esse mesmo 500 reais para você e para essa outra pessoa tem um valor percebido totalmente diferente. Quando você tem a percepção diferente desse valor do dinheiro, você tem um mindset diferente. O ex-milionário que está batalhando hoje em dia, que ganha os mesmos 5 mil reais que aquela pessoa comum, mas que ele já foi milionário, ele tem a percepção de 30 mil reais diferente do cara que sempre ganhou 5 mil reais e nunca foi milionário. Essas percepções são diferentes. Mesmo a realidade física dele sendo a mesma. Mas a mentalidade, o mindset, a maneira como cada um deles vê o mundo é totalmente diferente. Agora, se você conseguir mudar a tua realidade mental, o seu mindset, então você pode se transformar no mindset do milionário. Tá dando para entender? Fique comigo até o final, que é um pouquinho complicado, mas no final você vai entender, tá? Vou te fazer uma pergunta. Para quem você acha que é mais fácil conseguir um dia ganhar 1 milhão de reais? A pessoa que acha que 1 milhão de reais é uma fortuna, que jamais na vida vai chegar a ganhar uma quantia dessas? Ou o ex-milionário que já teve essa quantia, já teve um patrimônio enorme, já teve milhões de reais na conta, sempre trabalhou, mas trabalhou com altos valores e de repente ele perdeu tudo. E o que ele vai pensar? Caramba, eu preciso voltar para aquele lugar que eu estava. Ele sabe mais ou menos o caminho que ele precisa percorrer para chegar lá, né? Por quê? Porque ele tem o conhecimento. Uma vez que ele tem o conhecimento, ele começa a galgar os degraus para chegar lá o mais rápido possível. Então, para quem você imagina que seja mais fácil ganhar 1 milhão de reais? A pessoa comum que batalha como a maioria da população? Ou essa pessoa que no momento está nesta mesma batalha, mas já passou pelo universo maravilhoso de milhões de reais? Eu apostaria todas as minhas fichas no ex-milionário, né? Mas daí você vai falar, mas ele sabe como chegar lá. O outro não sabe. Ah, tá legal. Então vamos partir para o próximo passo. Isso quer dizer que ele sabe como chegar lá porque ele tem o conhecimento. Então não é mais o dinheiro que está fazendo a diferença nesse momento, e sim o conhecimento. Só que o conhecimento você pode adquirir, você pode comprar, você pode ler, você pode comprar cursos, você pode assistir palestras. O conhecimento não é tão caro. E às vezes você consegue o conhecimento por muito barato. E o conhecimento muda o mindset. Quando você sabe qual é o caminho, mesmo que você erre para depois acertar, em um dado momento você descobre o caminho e só precisa trilhar até chegar lá. Pronto, acabou. Agora você tem o conhecimento, beleza. Não é bem assim. Vou te explicar por quê. Agora você tem o conhecimento, mas você não tem o mindset necessário. O que vai acontecer? Você vai olhar para aquele conhecimento e vai falar assim, mas isso não vai dar certo. Porque é possível ganhar 1 milhão de reais. Ou então ganhar 1 milhão de reais em 1 ou 2 anos, ou nos próximos 12 meses, ou nos próximos 24 meses. Isso é impossível, isso não existe. E mesmo que alguém te prove de diversas maneiras, te provando de A mais B,
não tem jeito, você não vai se convencer de que aquilo pode acontecer. E o que acontece? O nosso cérebro é uma máquina impressionante, ela faz uma jogada com você. Por exemplo, o João, tá? É um cara que não acredita que possa ganhar 200 mil reais em um ano. Ele não acredita, para ele não tem jeito. Aí eu vou lá, mostro um método para ele, ensino, mostro, provo para ele por A mais B que aquilo funciona. Tá aqui, João, o método. Aí o João fala, tá, eu vou fazer isso. E vou trabalhar, dá bastante trabalho, né? Dá sim, dá muito trabalho. Você sabe, a questão, na verdade, não é de ser fácil ou difícil, nada é fácil. Para você chegar até esses 200 mil, você vai escalar uma escada que não vai ser fácil. Mas você tem que saber que isso é possível, tá? Tem muita coisa que dá trabalho e não dá dinheiro. Tem coisas que dão trabalho e dão dinheiro. Então, escolha ficar com estas. Aí, então, João começa. E a coisa começa a dar errado, e aí dá errado aqui, dá errado ali, e a página de captura não dá certo, e não converte bem, e o anúncio foi bloqueado pelo Facebook, e vão ter inúmeras dificuldades. Eu estou dando um exemplo no mercado que eu atuo, que é do mercado digital. Mas existem diversos outros mercados que provavelmente são tão difíceis quanto. Aí João fala, nossa, esse negócio está dando muito trabalho. E o cérebro dele vai criar o seguinte contexto. João, você sabe que esse negócio não vai dar certo. Por que você está tendo tanto trabalho assim, João? Se lá no final você sabe que isso não vai dar certo. Isso vai dar em nada. Aí o João começa a diminuir o ritmo de trabalho, porque ele sabe que não vai dar em nada. Porque ele não acredita que aquilo vai dar certo. Então o cérebro começa a trabalhar contra você. Só que qualquer atividade no começo exige muito das pessoas. Se você diminui o ritmo, a chance de você não conseguir chegar lá aumenta muito. E lá no final, você vai dar com os burros na água. E a pessoa acaba se auto-sabotando. E esse é o princípio da autossabotagem. Aí, já que você acha que aquilo não vai dar certo mesmo, você acaba não trabalhando tanto, você acaba pulando algumas etapas, você acha que aquilo não é tão importante, que aquilo não vai fazer falta. E com isso você vai chegar lá no final não conseguindo realmente. Aí o que você vai falar? Eu disse que isso não ia dar certo, eu não falei, mas desde o início eu estava dizendo que isso não ia dar certo. Nem sei por que eu comecei. É lógico que não poderia dar certo, né? Agora imagine uma outra pessoa que tem um outro mindset que fala, mas eu sei que isso vai dar certo. Essa é a mentalidade do ex-milionário. Porque ele já passou por lá, ele já vivenciou a realidade do milionário, ele já vivenciou a realidade do dinheiro, só que agora ele está em outra realidade, mas a mentalidade dele está lá do outro lado. Está lá e ele pensa, eu sei que dá certo, a única coisa que eu tenho que fazer agora é trabalhar de novo para conseguir chegar lá de novo. E aí ele faz aquilo com afinco, ele sabe que quanto mais rápido ele fizer, antes ele vai chegar. E o que acontece? Ele chega. De fato, ele chega. Daí depois as pessoas falam, nossa, como ele tem sorte. Ele não tem sorte, ele sabia o que tinha que fazer, foi lá e fez. Ele sabia que aquilo era possível. Com isso é possível a gente entender aquela frase que dinheiro chama dinheiro. Não é à toa. O mindset do milionário não é como o mindset do trabalhador, que não acredita que as coisas possam ser diferentes. Então, com isso, a gente percebe que essa mudança de mindset faz com que uma pessoa tenha resultado ou não. Você tem que acreditar nisso, e é assim que funciona. Quando você trabalha incessantemente, você chega lá. Quando você começa a se auto-sabotar, você não chega lá. Mas e agora? Eu trabalho fora o dia todo, quando eu chego em casa eu estou cansado, não tenho vontade de pôr a cara no computador. Digamos que você tem um filho de uns 4 anos de idade, está te esperando, e quando você chega em casa ele abre aquele sorriso enorme, corre para o teu colo e te abraça, te dá um beijo. Você chegou cansado, mas você não perde a vontade de abraçar o teu filho, de brincar com o teu filho, né? Você esquece o cansaço na hora. Por quê? Porque ele é a tua prioridade. Teu filho é a tua prioridade, você o ama. A questão é, quando você coloca emoção naquilo que você está fazendo, quando você coloca prioridade naquilo que você está fazendo, o teu cansaço desaparece. Porque você está cansado de uma atividade, mas você vai descansar fazendo outra atividade que te dê prazer. Então, um dos pontos mais importantes do mindset de sucesso é você amar aquilo que você faz. Na verdade, é isso que eu falo sempre, faça aquilo que você ama, porque aí você vai fazer isso com extremo prazer, com o mesmo prazer de abraçar o seu filho. Você vai largar tudo para se colocar de corpo e alma nesse teu projeto novo, nessa atividade que você ama. E você vai pensar, é isso aí,
Isso que vai trazer a minha liberdade, é isso que eu preciso e isso vai funcionar. Então você vai chegar em casa cansado. Na verdade, enquanto você estiver no teu trabalho, você não vai ver a hora de chegar em casa, tá? Enquanto você vai estar naquele trabalho que você não gosta, você vai ficar pensando, caramba, não vejo a hora de chegar em casa para colocar em prática meu projeto, meu sonho. É aquela coisa que te dá prazer, que deixa para trás todo o cansaço. Só que as mudanças têm que ser lentas, graduais e seguras. Na verdade, existem duas maneiras de fazer essa mudança. A primeira é uma mudança radical. Você chuta o balde, você joga tudo pro alto e entra de cabeça, tá? É a melhor maneira, na verdade, de começar, porque você pode se entregar totalmente ao seu projeto. Só que você só pode fazer isso se você não tiver uma outra opção, se for aquilo ou nada, se você estiver desempregado, por exemplo, ou se você for bem jovem, se você não tem, se você é solteiro, se você não tem muita responsabilidade com contas a pagar. Se você tem família, se você tem despesas, se você tem suas contas no final do mês, se tem pessoas que dependem de você, essa opção não é para você. Você não pode se dar o luxo de ficar meses tentando acertar e esperar para ver os resultados. Então você precisa dessa segunda maneira, que é uma mudança lenta, gradual e segura. Nessa fase você vai viver em 3 tempos: presente, passado e futuro. Você vai viver no passado porque você tem contas para pagar, que você assumiu no passado e tem que pagar hoje. Você vai viver no presente porque você tem o teu emprego, que é o que paga as tuas contas. E você vai viver no futuro porque você está construindo o seu futuro. Legal, só que isso vai te exigir uma dose extra de força de vontade, de perseverança, de foco, de organização, de disciplina. Você vai precisar abrir mão de várias coisas, como novela. Aliás, eu nem assisto mais hoje em dia a televisão. Eu acho uma perda de tempo. Claro, não dá para generalizar, mas na maioria dos programas é uma perda de tempo. Aquele churrasquinho de domingo que você acaba ficando com os amigos até as 2 horas da manhã e você arrebenta com a tua segunda-feira, você vai ter que abrir mão disso. Aquele lanche com as amigas durante a tarde, ou fim da tarde, ou de noitinha, você vai ter que abrir mão disso. Você tem que saber que você vai abrir mão de algumas coisas. E outra coisa, você vai perder alguns amigos. Já esteja certo disso. Mas não se preocupe com isso, porque na vida a gente tem que fazer escolhas, e você fez a tua escolha, tá? Você tem que saber qual é a tua prioridade agora. Então você tem que saber que você vai ter 2 jornadas. A primeira é a tua jornada diária, onde você vai para o teu trabalho, que é o que paga as tuas contas e que você não gosta. A segunda jornada é a que te dá prazer, tá? É aquela que vai construir o teu futuro. Isso vai se tornar para você quase um estilo de vida. Você precisa pensar a longo prazo. Você não pode pular etapas. Você tem que correr rápido, mas manter o ritmo. Se você fizer intensamente no primeiro mês, feito um desesperado, só que com o mindset errado, no segundo mês você vai cansar, no terceiro mês você vai abandonar, no quarto mês você vai estar frustrado. Então, considere que isso é uma maratona, né? Não adianta sair feito um doido, porque você tem que manter um ritmo, tá? Senão você vai acabar abandonando isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ver quais são as suas prioridades, fazer apenas aquilo que te ajude nessas prioridades. Tudo que for contra as suas prioridades são ruins e você não deve fazer. Elimine da tua vida, tá? Então, pra gente concluir esse vídeo, o que você tem que saber? Que o teu mindset depende da tua realidade hoje. O que você precisa fazer? Você precisa mudar o teu mindset para que ele esteja além da sua realidade, tá? Para que ele esteja na realidade que você quer chegar. Você precisa saber qual é a sua prioridade hoje, você precisa ter conhecimento e você precisa manter o ritmo, tá? Basicamente é isso. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, deixe um comentário, inscreva-se no canal, qualquer dúvida que você tenha, é só me perguntar que eu vou te responder, tá? Obrigada por me assistir até o final e até o próximo vídeo.